Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Mais uma vez estamos juntos, obrigado. Me chamo André Pimentel, claro. Estamos juntos mais uma vez aí para desenvolver esse tema, um dos temas da Graça Pura, né? E a nossa intenção aqui é fazer você pensar, a nossa intenção aqui é te dar argumentos para que você pense. E isso é importante, porque quando você pensa, você praticamente se liberta de muitas coisas, tá, abençoado? Então, o nosso canal aqui, ele procura pensadores e não seguidores. Mas muito obrigado a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, que têm curtido as nossas mensagens. E também eu queria pedir, né, para você que já está se acostumando conosco, sabe que nós temos conteúdos que vale a pena você seguir. Terá muito mais o Senhor está nos revelando aí nesses dias para trazer nesse canal. Então, se inscreva em nosso canal, já deixa aí o seu like. Toca o sininho para que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar com vídeos iguais a este. Comentem à vontade, porque quando você comenta, é engajamento. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todos aqueles que são nossos críticos, né? E às vezes, abençoado, vou ser sincero, não tem muita paciência não. Até porque, às vezes o abençoado pergunta, mas André, qual a tua posição em relação a isso aqui? Eu tenho mais de quase 400 vídeos aqui nesse canal. Já falei de tudo um pouco, é só você procurar aí que tá aí. Mas, com certeza, se eu vejo que é algo que dá dentro do nível para responder, eu respondo. Muito obrigado aí, eu sei que tem gente que entra no canal e fazem as suas críticas, é normal, e isso também é saudável, tá legal? Seja bem-vindo. E assim, né, eu sou muito grato a Deus porque isso tudo se torna um engajamento para que esse canal seja alavancado para todo o Brasil. Tá bom, queridos? Muito obrigado a todos vocês e não se esqueçam de deixar o seu like. Amados, vamos entrar então na mensagem? Vamos lá. Quem não viu a primeira e a segunda parte dessa série de mensagens, onde nós estamos analisando, né, as vezes que a palavra aparece na Bíblia, são 53 vezes, vou colocar para vocês, são 53 vezes na versão da Bíblia de Jerusalém, que é usada pela Igreja Católica, e também a tradução João Ferreira de Almeida 57 vezes, ou seja, tem 4 a mais. Então estamos pegando essas palavras expostas no texto, estamos trazendo o seu contexto, estamos vendo seus originais. Então na primeira e na segunda parte, nós tratamos de 2 vezes que aparece essa palavra igreja na Bíblia. Inclusive, historicamente falando, foram as 2 primeiras vezes na história de toda a Bíblia apareceu lá em Mateus. E foi Jesus de Nazaré que falou. Só que em nenhum momento, em nenhuma desses versículos, elas se referem a alguma igreja, pelo menos no sentido de ser, que hoje vemos por aí. Não há. Jesus não falou dessas igrejas que andam por aí. Inclusive, acho que se Jesus hoje vivesse nos dias de hoje, ele com certeza não teria oportunidades dentro desses lugares. E essas certezas que nós estamos chegando, né, estamos tendo, nós extraímos o quê? Da palavra. Então, a palavra nos dá o norte. Por quê? Porque muitos dogmas criados aí por essas igrejas são, na realidade, um conjunto de normas humanas e não bíblicas. Ou seja, eles forçam o texto para que você acredite neles e não na compreensão exata do texto. Por isso que muita gente vem aqui, esse André é louco, essa igreja está aí há 2000 anos e vem André com novidade. Não, abençoado, nós estamos estudando o texto, somente isso. Se vocês fizessem isso também, vocês iriam chegar a conclusões, e conclusões dentro da palavra. Por isso que esses templos, hoje construídos aí pelo mundo, não simbolizam a casa de Deus. E que a única coisa que serviu até hoje, essas construções, é de tornar as pessoas que estão dentro desses lugares de pessoas cegas e sem entendimento. E nessa mensagem continuaremos a buscar a verdade sobre a palavra igreja na Bíblia e vamos dissecar algumas vezes que ela aparece lá em Atos dos Apóstolos. Agora, será que existiu realmente essa igreja como hoje nós vemos por aí, em Atos dos Apóstolos? É isso que vamos ver daqui a pouco. Por quê? Porque está na hora da palavra revelada. Bom, meus irmãos, vocês lembram
que na primeira e na segunda parte eu falei sobre isso. Vocês lembram que eu falei sobre como nós estamos fazendo essa pesquisa? Quais os métodos que nós estamos utilizando para fazer essa pesquisa? Porque isso é uma pesquisa, tá? Vocês lembram que na primeira parte, conforme eu coloquei aí, nós já tínhamos achado 53 vezes essa palavra na igreja, na Bíblia, versão de Jerusalém, que é usada pela Igreja Católica, e 57 vezes ela aparece na tradução da João Ferreira de Almeida. E Atos capítulo 5, versículo 11, é um acréscimo desses aí que nós estamos vendo. Por quê? Porque dentro da Bíblia de João Ferreira de Almeida tem 4 versículos a mais. Tá? Então, hoje nós vamos ver nessa mensagem 2 destes 4 versículos e que isso vai mudar o nosso entendimento sobre a igreja em Atos. Tá bom? Estamos em Atos. Vamos então primeiro lá a Atos capítulo 2, versículo 47, depois mais na frente em Atos 2, capítulo 5, versículo 11. Eu botei primeiro na tradução João Ferreira de Almeida, depois eu vou botar na Bíblia de Jerusalém, tá bom? Então aí está dizendo aí, olha, são acréscimos da palavra igreja. Aí tem 2, tá? Que é em Atos 2, 47, capítulo 2, versículo 47, e em Atos capítulo 5, versículo 1. E diz lá no primeiro, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Não preciso expor muito o contexto aí, né? Por quê? Porque nós estamos analisando a palavra igreja e aí está bem claro, não precisamos ir no contexto para analisar essa palavra, tá bom? Ela já vai, daqui a pouco nós vamos entender isso aí. Agora vamos em Atos capítulo 5, versículo 11, que diz: E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então está aí analisada as 2 versões, né, na João Ferreira de Almeida, que é Almeida corrigida e fiel. Então estão aí, são até versículos muito, muito normais, não é? Que qualquer pastor aí poderia usar esses 2 versículos em suas pregações, né, se referindo à igreja, né, mostrando que a igreja, olha, dizendo quem sabe, olha, a igreja já estava instituída em Atos, veja que maravilha, e a igreja do Senhor marchava triunfantemente no começo da época dos discípulos dos Atos, né? Então tem muitas forçações de barra, vamos dizer assim falando, querendo forçar esse texto para que a pessoa que está escutando não tenha defesa e acha que realmente ali em Atos está se referindo à igreja como nós vemos hoje. Agora vamos ver na versão, esses mesmos capítulos e versículos, na versão de Jerusalém, que é inclusive para mim e para muitos estudiosos uma versão mais fiel ao texto, né? Tá aí. Deixa eu ver, tá aqui. Tá aí. E diz lá, né? E louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo, e o Senhor cada dia lhes ajuntava outros. Então esse ajuntava outros, lá na versão da João Ferreira de Almeida, quer dizer igreja, que estavam a caminho da salvação. Agora vamos ver capítulo 5, versículo 11. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade. Lá na João Ferreira de Almeida está escrito o quê? Igreja. E a todos os que ouviram falar desse acontecimento. Então eu mostrei para vocês 2 versões. Uma que chama para o seu texto a palavra igreja e outras que chamam, dando ali a conotação de que era um ajuntamento, né? Juntava outros, e outros que era, e no capítulo 5, que era uma comunidade. Então, cadê as igrejas do texto de João Ferreira de Almeida? Tomou Doril, sumiu. Então, essa palavra igreja do primeiro texto, ela foi substituída por outras, né? E no segundo texto, aparece a palavra comunidade. Amados, segundo as 2 denominações maiores do sistema religioso, eles tiraram do mesmo original grego. Por isso que a ideia de igreja na Bíblia, ela se torna equivocada quando comparada aos dias de hoje. Quando um pastor ou um padre se refere à Santa Igreja, porque nunca deixaram claro que a Santa Igreja, né? Eles nunca deixaram claro que a Santa Igreja é a reunião dos abençoados.
e que não é o local, como se faz hoje dentro, muito bem feito pela Igreja Católica, e agora estamos vendo movimentos assim em relação à Igreja Evangélica. E o único santo do templo do Espírito Santo, é você. Você é a igreja reunida. Vocês são os templos reunidos para a igreja. Então, hoje vocês estão em um processo de quê? De ressignificação das coisas. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar nome, é dar significado real da Bíblia e não do achismo do homem desenvolvido ao longo dos séculos. Então, uma coisa é certa, meus queridos. Nós, quando olhamos essa palavra igreja em Atos, ela tem um sentido de quê? De comunidade. Ela tem um sentido de comunidade. E não de uma igreja, como nós hoje conhecemos. Por quê? Por causa da necessidade daqueles dias. Então, muita gente vinha de vários lugares, de muito longe, para ouvir as notícias, né? De um tal de Jesus de Nazaré que ressuscitou dos mortos. Então, eles não tinham onde ficarem. E eles iam se espalhando por todos os lugares. Passavam os discípulos, falavam acerca daquilo que eles viram e ouviram acerca de Jesus, e eles paravam e começavam a falar sobre isso. E muitos se agrupavam ali. Só que o pessoal ficava praticamente ao relento. E isso foi começando a mudar. Então, até que depois de um tempo, né, eles resolveram todos ficarem em uma espécie, vamos dizer, como se fosse um bairro. Bom, ali, naquele lugar, é conhecido como um local onde ficam as pessoas que falam de Jesus de Nazaré. Mas a ideia, abençoados, a ideia nunca foi construir templos. Essa é a grande verdade, tá bom? E muito menos podemos atribuir o nome de igreja como vemos hoje em dia. Então o que nós vemos é uma forçação de barra. Agora vamos analisar mais um texto onde a ideia de igreja era uma comunidade, um local. Vamos a Atos capítulo 8, versículo 3. Atos capítulo 8, versículo 3, que diz assim, olha. E Saulo, aí esse Saulo é o apóstolo Paulo, tá bom, abençoado? E Saulo assolava a igreja, entrando, por quê? Pelas casas. E arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Paulo era bem mau, hein? Então, abençoados, mais uma vez, o sentido da palavra igreja nos remete o quê? A um local, a uma comunidade, a uma vila, a um bairro, né, como é conhecido hoje. Isso, conforme eu falei, era muito comum naquela época. Porque aquele movimento, o primeiro movimento que houve, assim que Jesus foi ao mundo espiritual, vamos falar assim, Jesus ressuscitou, ficou um tempo ainda andando aqui, e depois desses 40 dias, ele foi ao mundo espiritual. Então, esse movimento, esse primeiro movimento, não foi conhecido como cristianismo, tá bom? Foi conhecido como o movimento dos nazarenos, que inclusive dentro da história dos judeus é dito como a seita dos nazarenos. Então, aqueles que começavam a seguir o que os discípulos de Jesus de Nazaré falavam, eram conhecidos como o quê? Como seita dos nazarenos. E notem que em nenhum momento, amados, em nenhum momento, essas palavras, palavra igreja, significa o que hoje vemos com nomes de igreja. E eu volto novamente a falar, estou sendo até redundante. Por que eu sempre friso isso com vocês? Porque as pessoas que estão lá, abençoados, elas não têm como se defender. Quando o pastor ou o padre se refere a um local como igreja, as pessoas pensam que Jesus de Nazaré mandou fazer igreja. As pessoas pensam que ali em Atos, quando fala o nome de igreja, está se referindo a uma igual a essas aí que nós estamos vendo. Amados, vamos começar agora a entender que haviam as comunidades, inclusive depois com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, né, abençoado, como vocês sabem, foi um evangelista ali naqueles dias em que ele rodou aquele mundo ali dos romanos e pregou o evangelho da graça. Nós vamos ver mais tarde. E ele fala em muitas das suas cartas, ele fala de igreja. Nós vamos entender esse contexto também numa outra parte dessa mensagem, tá bom? Então, quando você lê igreja lá nas cartas de Paulo, dependendo do contexto, pode ser um local
uma vila, uma comunidade, como também Paulo muitas vezes se refere à igreja como um chamado para o reino de Deus. E Paulo foi o único a desenvolver isto. Nós vamos ver tudo isso aí. Então é esse o que nos interessa, saber desse movimento espiritual chamado igreja. Então vimos, abençoado, que os 2 acréscimos da palavra igreja, que nós acabamos de ver agora, foi uma tentativa maliciosa para forçar o entendimento para essas igrejas que conhecemos hoje. A saber, Atos capítulo 2, versículo 47, houve um acréscimo, ou houve uma mudança. Em vez de comunidade, né, ou de um lugar, se botou igreja. E capítulo 5, versículo 11 também. Tá bom? Vimos também agora, em Atos capítulo 8, versículo 3, um exemplo comum que a palavra igreja, na verdade, se referia a uma vila de pessoas que deixavam tudo nas suas vidas, né? E deixavam tudo. As pessoas antigamente faziam isso. Deixavam tudo para seguir os discípulos de Jesus de Nazaré. Era isso que estava acontecendo. Esse movimento da época de Atos dos Apóstolos. Bom, vamos prosseguindo agora em Atos. Ainda em Atos, né? Agora no capítulo 9, versículo 31, vamos encontrar uma passagem bastante interessante que eu quero que vocês prestem atenção. Porém, com o escudo da fé que nós ativamos, conseguiremos entender essa passagem sem o véu da religiosidade dessas igrejas dos homens aí. Vamos ler lá, Atos capítulo 9, versículo 31. Atenção nesse texto aí, tá? Que diz assim, olha. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, vejam bem, e Galiléia e Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, o irmão agora que está dando aula na escola bíblica dominical, ele vai dizer assim ao ler esse texto. Vocês estão vendo como prosperava a igreja naqueles dias? Vocês estão vendo como esse movimento da igreja já surgiu mesmo na época dos Atos dos Apóstolos? Eu me lembro que quando eu estava no sistema religioso, nós usávamos a famosa, aquela cartilha que tem da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Isso na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Eu me lembro que uma vez teve esse assunto da igreja de Atos. Então foi por aí. Tudo forçação de barra, queridos. Para que essas pessoas pensem e continuem pensando que esse texto aí está falando das construções. Amados, isso que eu estou falando é uma mentira? Ou estou mostrando texto bíblico? O que eu estou mostrando para vocês? Texto bíblico. As pessoas, amados, elas são humildes, sabe? Elas não têm como se defender dessas atrocidades culturais que fazem com elas. E é assim que eles nos tratavam antigamente, né? Muitos até fazem, eu creio, muitos fazem isso inocentemente. Porém, os guias, os cabeças, os principais, os líderes sabem de tudo, querido. Mas o que eles fazem? Preferem não fazer nada. Por quê? Porque os seus ganhos estão atrelados em manter as pessoas o quê? Presas dentro desses lugares, sendo escravos. Aqui perto de casa tem uma igreja que um pastor bem antigo, né? Mas ele fez uma senhora catedral assim, quase que do lado da igreja católica. Parece que é uma concorrência, né? E você tem que ver de mármore que veio da Espanha. Uma coisa assim muito fina para o local. Porque aqui onde eu moro não é um local de pessoas de alta classe. Não é, até de pessoas humildes, bastante humildes. Mas está lá, uma do lado da outra. Uma mais imponente que a outra. Isso é o quê? É mantendo as pessoas escravas para conseguir movimentar essa mecânica que é financeira. Então, amados, nós para entendermos esse versículo que eu acabei de ler, nós temos o escudo da fé, que é o quê? É a mente de Cristo ativada. Então, ali nesse versículo, eu vou colocar de novo, está falando o quê? De várias comunidades, de o quê? Dos nazarenos. Tá aí. Né? Aí você me pergunta assim, mas André, isso não era comunidades cristãs? A resposta é um sonoro não. Nesse tempo, não. Por que não eram? Porque o apóstolo Paulo, o primeiro cristão de fato, ainda não tinha aparecido como apóstolo.
e sim ainda estava como assolador. Então, mas Paulo já dava suas caras nesse tempo, conforme eu li aí no versículo anterior. Mas André, você fala que a palavra cristão só apareceu quando Paulo se converte? Sim. Então prova, André. Então vamos provar, né, abençoado? Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Foi a primeira vez que se ouviu falar a expressão cristão dentro da Bíblia. E tá aí. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Aí já estava Saulo convertido, né? E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amados, e lá em Antioquia, nessa cidade, foi onde se transformou a maior comunidade de seguidores até então de nazarenos. Então, nessa comunidade foi onde se ouviu pela primeira vez os nazarenos foram chamados de cristão. E com o aparecimento de quem? Do apóstolo Paulo. Amados, eu julgo que isso na história não foi uma coincidência. Até porque se Paulo não aparecesse, atenção no que eu vou falar, se Paulo não aparecesse no cenário, o sentido verdadeiro de igreja nós nunca teríamos conhecido. E estaríamos escravizados a esses lugares. Sim ou não? Porque aquele a quem Cristo chamou foi o que revelou a igreja espiritual para o mundo. Mas, amados, esse não é o foco da nossa mensagem, em falar exclusivamente do ministério de Paulo. Pelo menos por enquanto. Agora o objetivo é determinar essa palavra igreja dentro do livro de Atos. Esse é o nosso objetivo nessa mensagem. Vamos analisar agora na versão de Jerusalém, né? Esse mesmo versículo de Atos capítulo 11, versículo 25 e 26, só que agora eu vou só tomar o versículo 26, e vamos ver essa palavra igreja que estava aqui no texto, vou botar para vocês. Ó. Estava no texto escrito o quê? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Agora vamos ver na versão da Bíblia de Jerusalém. Vamos lá. E diz: durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram a grande multidão. De maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelos nomes, né, ou pelo nome de cristãos. Então, amados, aqui se trata de um lugar físico, certo? Porém, não podemos pensar como se pensa que aquilo ali era uma igreja como se vê hoje. Porque na realidade, queridos, deixa eu até me colocar aqui, tá? Porque o que eu vou falar é uma coisa muito forte. Até porque, na realidade, amados, esse lugar hoje é uma casa de comércio, não a casa de Deus. Aliás, nunca foi e eu vou mostrar por quê. Tá bom? Então, nesse texto, em Atos capítulo 11, versículo 25 e 26, trata-se de comunidades. Agora, antes um pouquinho, no versículo 22, aí nesse mesmo capítulo, nós encontramos outra vez a palavra igreja. Eu vou colocar para vocês aí. A palavra igreja no versículo 22, que foi um pouquinho antes. Só para não deixar passar em claro, tá bom? Tá ali. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Agora, engraçado, né, abençoado? Ouvidos da igreja, né? Será que é a fofoca? Claro que não, né? A fofoca hoje está muito presente dentro lá desses alçapões. Não é isso que aqui se refere. Aqui se está falando das notícias que se espalhavam sobre o desenvolvimento sobre Jesus de Nazaré. Porque esse era o foco. E essa palavra do texto, a igreja, é também uma comunidade, tá? E nenhuma delas não dá o sentido espiritual. Depois eu vou explicar por que eu estou falando isso. Né? Porque o sentido espiritual da palavra eclésia, que é chamando para algo ou lugar. E eu vou explicar isso aí. E essa aqui é a verdadeira igreja. Amados, é claro que em todas essas palavras que nós estamos vendo aí, igrejas, a palavra usada em grego é eclésia, tá bom? Sendo que o contexto delas está nos mostrando que em nenhum momento se refere a um lugar espiritual, e sim a uma comunidade. Isso tem que estar bem claro. E eu vou mostrar para você que tem diferença.
Bom, agora vamos ver um texto em Atos capítulo 12, versículo 1, onde aparece uma palavrinha muito peculiar ao sistema religioso, né? E que se a gente não ter cuidado também, a gente é enganado aqui, olha. E diz aqui, olha. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Amados, aqui começa um tempo dentro da história, que é o começo da perseguição para as comunidades cristãs da época. Agora, deixa eu abrir um parêntese nessa mensagem, tá? Nesses dias, amados, era muito comum as pessoas, eu já falei um pouquinho sobre isso, era muito comum as pessoas largarem suas casas e irem para as comunidades, onde todos falavam acerca de Jesus. Então, era comum. As pessoas simplesmente saíam de suas casas e iam para onde estavam os discípulos, né, causando um verdadeiro alvoroço naqueles dias. E isso começou a perturbar Roma. Isso começou a incomodar Roma, que então começa uma perseguição mais ferrenha. Então, qual era o procedimento? Atenção, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Então, amados, qual era o procedimento, né, para que as pessoas viessem para esses locais, né, essas comunidades, né, essas vilas, os bairros, vamos dizer os bairros? As pessoas vendiam suas propriedades e entregavam o dinheiro da venda daquela propriedade ao líder daquela comunidade cristã, para que houvesse o quê? A manutenção daquele lugar. Então começou já a se pensar em um modelo mais administrativo. Então, para os cristãos, era um ato comum dividir, nessa época, era comum dividir as coisas. Porém, é bom lembrar que isso, amados, era para o contexto daquela época. Era uma coisa temporal. Não era uma coisa atemporal. Não era uma coisa eterna. Hoje, meu querido, você não precisa vender suas coisas para dar nessas supostas igrejas. Porque tem muita gente que usa textos isolados para usurpar, para roubar as pessoas. Não é isso que eles sustentam em seus discursos? Por exemplo, tem uma passagem que é muito conhecida por nós, em que um casal também tinha vendido a sua propriedade e foi dar o dinheiro ao apóstolo Pedro. Vocês lembram dessa passagem? Então, aquele casal escondeu um pouquinho da parte do dinheiro das vendas ali, dos seus bens, né? E eles foram fulminados mortos, foram fulminados na hora, caíram mortos na hora, na presença de Pedro. Amados, eu quero pegar essa passagem, tá? E analisar ela a fundo, porque eles do sistema usam muito essa passagem. Eu acho que tem algo demais nessa história. Aliás, tudo o que essas igrejas aí sustentam contra a sua vida, eu tenho vontade de passar a limpo. Eu tenho vontade de expor. Se Papai Deus me der essa capacidade, com certeza eu farei. Então, nesse verso que estamos vendo aí, eu vou colocar de novo, esse verso aí que nós estamos vendo, não existia essa ideia de membro, tá bom, abençoado? Aqui podemos dizer que eram os líderes e começavam a perseguição dentro aí destas vielas, tá? Nas comunidades cristãs. Vamos ver outro texto, abençoado? Vamos ver. Atos capítulo 12, versículo 5. Mais um texto aí em Atos falando sobre igreja, que é o nosso foco. E diz ali, olha, e Pedro estava assim, encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Oravam nas comunidades. Interessante isso, né? Então agora podemos sim imaginar um local dentro dessas comunidades, um local em comum, onde aqueles que viviam nessas comunidades se reuniam. Lembrando mais uma vez que estamos dentro de um contexto, tá bom? Nós estamos vendo isso dentro de um contexto. E o contexto ainda é um contexto para a carne. Eu vou explicar isso aí. E não tem conotação ainda espiritual. Mas vamos seguindo. Vamos a Atos capítulo 13, versículo 1. E o texto nesse versículo, ele é usado com o sentido de um local. No caso, na comunidade, conforme o contexto do texto.
Inclusive, nesse versículo, amados, eu não coloquei ele, tá? Depois vocês leiam Atos capítulo 13, versículo 1, para a mensagem não ficar muito grande. Inclusive, nesse mesmo versículo de Atos capítulo 13, versículo 1, já há uma diversidade maior, né, de pessoas nesses locais. Depois vocês leiam lá, né? Vocês vão ver filósofos, né? Tem profeta, enfim. Daí por diante vocês vão começar a notar uma necessidade de se organizar por causa da quantidade de pessoas, né? E isso começa a acontecer em Atos, lá capítulo 14, versículo 23. Também é outra parte que eu não trouxe para você, para não ficar muito longo. É só você ir lá ver Atos capítulo 14, versículo 23, com esse entendimento. Entendendo que igreja, nesse contexto que estamos lendo, é comunidade, tá bom? Vamos ler agora Atos 14, versículo 23, e vamos falar algo bastante interessante para se compreender um pouco sobre aqueles dias. Vamos entender o que estava acontecendo ali. Então, aqui, a partir de agora, nessa mensagem, eu considero esse assunto importantíssimo você entender. Não saia até o final, tá bom, meu querido? Vamos comigo até o final e você vai ver que surpresa gloriosa teremos a partir dessa parte da mensagem. Vamos ler Atos capítulo 14, versículo 23, que diz assim, olha: em cada igreja, ou seja, em cada comunidade, por quê? Porque nesses dias já haviam várias comunidades cristãs ali no Império Romano, tá? Então, em cada igreja, instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham confiado, ou em quem tinham fé. Mas, conforme eu falei, havia uma necessidade de organização. Então começaram o quê? A nomear líderes. E os líderes nomeavam as pessoas que cuidariam dentro das coisas dentro dessa comunidade. Começou a se organizar, né? Amados, agora eu vou fazer a seguinte pergunta acerca já desse ponto que nós já estamos entrando em ver uma organização, tá? Então aqui, a partir desse momento, vamos notar realmente uma organização que muitos dos sistemas se baseiam para implementar esse modelo hoje, tá? O que nós estamos vendo aqui em Atos dos Apóstolos é uma ordem temporal ou é uma ordenança eterna? Claro que isso é temporal. Nós estamos dentro de um contexto. Hoje o contexto é diferente. Ou seja, tudo dentro do contexto de Atos foi temporal e não eterna. Meus queridos, anota isso aí porque tem salvação. Anota. Vou repetir. Dentro do contexto de Atos, o livro de Atos, tudo foi temporal, tanto que é um livro histórico. E não eterno. Por que era temporal, queridos? Porque aqui, nesse momento, estavam vigentes dois pactos. Estavam vigentes, vigorando dois pactos. Ou seja, da morte de Jesus de Nazaré e sua ressurreição, o mundo estava se fundindo em um só. Qual mundo? O mundo fora de Israel e Israel. Então estava sendo fundido um mundo só, nesse período, que foi até o ano 70. Presta atenção. Então, qual era o novo céu e nova terra que estava nascendo nesses dias? O que estava nascendo nesses dias ali de Atos dos Apóstolos? A graça. Sim ou não? Sim. Porém, a lei ainda estava de pé, vigorando, estava morrendo, e a graça nascendo. Amados, o primeiro pacto, o pacto da lei de Moisés, no qual Paulo foi o único que nos aclarou sobre igreja espiritual, falou que esse tempo era um tempo de sombra. A lei era a sombra daquilo que havia de vir, e não a imagem real das coisas. Então, o pacto da lei era passageiro, e o pacto que estava nascendo, naqueles dias, o pacto da graça, seria temporal ou eterno? O pacto da graça seria igual ao pacto da lei? Temporal ou seria eterno? Amados, o pacto da graça é eterno.
Por que é eterno? Porque, amados, ele é o único meio de se achar no reino de Deus. Ele é o único meio de se encontrar e saber que está no reino de Deus. A graça é o único acesso ao reino de Deus. Porque enquanto estivermos nesta vida, vivendo sob esta carne, precisaremos sim conhecer a graça. Para o quê? Nos encontrar em espírito. Porque a graça, ela é uma ciência para tratar da sua carne. Sem ela, é impossível vencer a carne. Sem a graça, é impossível vencer a carne. Por isso, amados, que enquanto nós estivermos nesta vida, vivendo nesta carne, precisaremos conhecer a graça. Para o quê? Nos encontrar em espírito. Está entendendo? E somente em espírito, amados, participamos da verdadeira igreja do Senhor. Somente em espírito. Então, para quem acha, atenção, que a igreja é algo material, quem acha que a igreja é algo palpável, como templo, cadeiras, altares, pastores, padres, não está no reino de Deus. E quem acha que a graça acabou, estes foram convidados a se retirar da igreja espiritual. Escuta o que eu estou te falando. Então nós aprendemos que a lei era temporal e a graça atemporal e eterna. Enquanto houver uma vida humana, haverá necessidade de haver o evangelho da graça. Então, nessa linha do tempo que nós estamos analisando de Atos dos Apóstolos, aqui estava um pacto saindo e o outro entrando no mundo. Por isso que os irmãos destas comunidades, nós estamos, como eu botei aí, eles praticavam ritos judaicos. E que muitos foram deixando isso de lado. Isso foi um processo gradual. Por isso que você vai ver as comunidades aí ceando, você vai ver comunidades se batizando, jejuando. Isso porque ao longo desses 70 anos, eles viveram estes rudimentos misturados com graça. E um deles foi o apóstolo Paulo. Amados, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual era o maior símbolo nesses dias de Atos de que a lei ainda vigorava? Você poderia me dizer qual era o maior símbolo? Era que o templo de Herodes, o templo dos judeus, ainda estava de pé. Esse era o maior símbolo que nós podemos apontar que a lei ainda estava vigorando naqueles dias. Por isso que nesse encontro as pessoas tiveram que deixar os rudimentos, como Paulo fala em Hebreus. Vocês estão pegando o corte aí, queridos? E o templo de pé significa quê? Que o véu ainda está posto. Que o véu não se rasgou. Por isso que hoje milhões de pessoas ao redor do mundo estão sendo enganadas e estão enganando sem saber. Está entendendo? Por isso que você precisa entender essa mensagem. Porque quando você entende que aquilo que tem na esquina da sua casa não é a igreja de Cristo, você se liberta. Enquanto você não entender isto, o véu ainda vai estar posto sobre os seus olhos. Amados, e eu tenho visto relatos de pessoas que quando começaram a ouvir essa mensagem, titubearam, ficaram lá e cá. Mas com o tempo conseguiram a libertação. E quando elas conseguiram a libertação disso, dos templos que nós vemos hoje, elas realmente hoje se sentem livres. Estão entendendo? Porque quando nós vamos analisar um livro da palavra, nós temos que entender o contexto que estava vendo nesses dias, qual era o pacto que vigorava. Entendeu? Por isso que nós temos que entender isso. Agora, para encerrar, amados, vamos ler um texto especial. Eu considero esse texto aqui muito especial. Por isso que eu disse que Paulo foi o único que Deus revelou como funcionaria a sua igreja nesses dias. Paulo foi o único. Vamos lá, 1 Coríntios, até conhecido bastante por nós, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz:
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e corpo aí entende-se mente, tá? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só que coisa, queridos. Então, amados, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que o único templo que o nosso Deus mora é você. É dentro de ti. Não é nas paredes das catedrais. Não é no altar de uma igreja. Não é. Muito pelo contrário, aquilo ali ofusca a tua visão de Deus. Porque esses homens se colocaram entre você e Deus. Estamos entendidos? Então estamos chegando ao final dessa mensagem e vimos aí várias passagens de Atos, né, em Atos dos Apóstolos, onde ficou bem claro para nós, né, que a igreja daqueles dias eram comunidades, né, onde aqueles que ouviam a história de Jesus de Nazaré eram motivados, né, pela história de Jesus de Nazaré e queriam ficar e viver ao lado dos discípulos, formando várias comunidades ali no reinado de Roma naqueles tempos. Porém, aquelas comunidades não se compara nem de perto a isto que nós estamos vendo aí, chamado falsamente de igreja, onde o único intuito lá é o lado financeiro, é o lado comercial. É claro que eu teria muito mais versículos para mostrar para vocês, porém eu acho que o entendimento ficou claro para vocês até esse momento, tá bom? Então nós vimos aí também uma parte espiritual que nós vamos entrar, talvez na próxima mensagem, entender o que é a igreja, o que o nome eclésia quer dizer realmente dentro do contexto das cartas de Paulo, que foi o único que revelou o que é uma igreja espiritual. Não isso que nós estamos vendo aí. Não, isso está descontextualizado. Eles descontextualizaram a Bíblia para contextualizar as suas vidas e seus lucros em cima das pessoas aí que não têm o poder e a cultura de se defender. Então, a partir da próxima mensagem, vamos sim começar a desenvolver a verdadeira e única igreja conhecida por Deus. E ainda vamos falar um pouco ainda da igreja de Atos, tá bom? Mas o assunto principal vai ser a igreja de Paulo, a igreja eterna. Bom, meus amados irmãos, espero ter sido claro, espero ter sido bastante lúcido nos meus comentários. Se por acaso você não entendeu essa mensagem, repita de novo, repita novamente, porque só vai te fazer bem. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.